Quem está no controle da sua vida? A resposta pode parecer óbvia, mas a verdade é que muitos ainda vivem como se estivessem esperando alguém aparecer para resgatá-los. Um mentor, um amor, um acontecimento milagroso. No entanto, o estoicismo nos mostra que essa espera é ilusória. Nenhuma transformação profunda acontece de fora para dentro. Ela começa dentro de você, no exato momento em que você aceita que é o único responsável pela sua evolução. Isso pode soar duro, mas também é libertador. A sua vida é o projeto mais importante que você vai tocar, e esse projeto exige atitude, disciplina, clareza. Nada muda até que você mude. Quer paz? Cultive o autocontrole. Quer liberdade? Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Chega de esperar pelo cenário ideal. Levante-se agora e comece a reconstruir sua jornada. Nos próximos minutos, vamos explorar 12 passos estoicos que podem mudar completamente a forma como você enxerga a dor, a disciplina e os obstáculos. O primeiro passo começa justamente com a dor. Ela não é um castigo nem um acidente. Ela é um mestre. Sim, um mestre exigente que não faz concessões, mas que pode revelar o seu verdadeiro potencial. Quantas vezes você já foi ferido por uma perda, uma decepção ou uma traição e sentiu vontade de fugir? Todos nós já passamos por isso, mas a filosofia estoica nos ensina que o sofrimento carrega mensagens ocultas. Epicteto dizia que a dor é o início do entendimento. Se você aprender a escutar o que ela tem a dizer, estará diante de uma grande oportunidade de transformação. Imagine a dor como uma forja. O calor intenso molda o ferro bruto em uma espada afiada. Do mesmo modo, o sofrimento molda seu caráter. Ele queima, pressiona, testa seus limites, mas também forja sua resistência. Aquilo que parece impossível de suportar hoje pode ser justamente o que vai te preparar para desafios maiores amanhã. A dor que você sente não é sinal de fraqueza, mas de que você está em processo de fortalecimento. Para transformar esse sofrimento em aprendizado, o primeiro passo é deixar de resistir. Pare de lutar contra o que você sente. Em vez disso, abrace a dor como parte do processo e permita-se escutá-la com atenção. Esse processo começa com o silêncio interno. Quando a dor vier, respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e pergunte: o que exatamente estou sentindo agora? Essa pausa, que Marco Aurélio chamaria de escrever no livro privado da alma, cria um espaço entre o estímulo e a reação. É nesse espaço que mora o poder de escolher uma resposta consciente. O que dói de verdade não é o fato, mas o significado que damos a ele. Um desemprego, por exemplo, pode parecer devastador se você acredita que sem aquele cargo não tem valor. Mas ao investigar esse sentimento, você pode descobrir que está baseando sua autoestima em algo instável. Quando fazemos esse tipo de reflexão, começamos a ver a dor como um espelho. Ela reflete não só nossas fragilidades, mas também onde estão escondidas nossas forças. Sêneca dizia que não deixamos de tentar porque as coisas são difíceis. Elas são difíceis porque desistimos de tentar. Enxergar a dor como um desafio a ser enfrentado e não como um inimigo a ser derrotado muda tudo. Ação reflexiva é a chave. Nomear a emoção, raiva, medo, tristeza, já é um passo enorme. Observar sem julgamento interrompe o ciclo automático de reações e te reconecta ao que importa, sua capacidade de decisão. Por fim, coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Por isso, proponho que você escolha uma dor recente. Escreva sobre ela e, logo abaixo, identifique 3 ensinamentos que esse sofrimento te deixou. Durante a próxima semana, leia esse pequeno exercício todas as manhãs. Essa prática simples transforma uma ferida em força. Reenquadra o sofrimento como um portal para a sabedoria. Não ignore sua dor. Use-a como alavanca para crescer. E se quiser dar o primeiro passo agora mesmo, escreva: hoje me comprometo a crescer todos os dias. Mas faça isso por você, não por aparência, porque é nesse compromisso silencioso que a transformação começa. O segundo passo estoico nos leva ao poder da constância, a ação forçada diária. Muitas pessoas ficam presas entre a vontade de realizar e o medo de falhar. Olham para seus objetivos com olhos brilhantes, mas também com o coração apertado. A verdade é que o sucesso raramente nasce de momentos inspiradores.
Ele é esculpido na repetição silenciosa. Marco Aurélio foi direto ao afirmar que o impedimento à ação é a própria ação, ou seja, aquilo que bloqueia o caminho se torna o próprio caminho. Se a dúvida te impede de começar, comece com ela ao lado. A cada dia em que você se obriga a agir, mesmo sem vontade, mesmo cansado, está dando forma ao que antes era só intenção vaga. Imagine um rio fluindo por terreno plano. Ele corre, mas não escava. Agora, visualize esse mesmo rio encontrando pedras no caminho, desgastando-as gota a gota. Essa imagem representa o que a ação forçada diária faz com o seu caráter. Não há espetáculo, não há aplausos, mas há transformação profunda. É essa insistência silenciosa que modela a mente e cria força interior. Por isso, defina um ritual inegociável. Pode ser escrever 50 palavras ao acordar, fazer uma flexão, ler um parágrafo de um bom livro ou revisar uma meta. O tamanho da tarefa não importa. O compromisso com ela, sim. Epicteto dizia que liberdade é dominar seus impulsos. Quando você cumpre um ritual mesmo sem vontade, está ensinando ao seu corpo quem comanda. Para fortalecer essa prática, use a técnica da corrente de hábitos. É simples. Toda vez que cumprir seu compromisso, marque um X em um calendário visível. Com o tempo, essa corrente vai crescendo e você sentirá uma vontade quase instintiva de não quebrá-la. Mesmo nos dias difíceis, você fará o mínimo para manter a sequência viva. Sêneca já alertava que o problema não é a falta de tempo, mas a falta de vontade. E essa vontade nasce da decisão firme de honrar os compromissos que você mesmo assumiu. O estoico não espera motivação, ele cultiva disciplina. E isso transforma a rotina num campo de força. Mas cuidado, forçar a ação não é o mesmo que se maltratar. É necessário equilíbrio. Reconheça as desculpas internas sem brigar com elas. Quando ouvir sua mente dizendo, não estou inspirado, não vai dar certo, ou hoje não, responda com serenidade. Esses pensamentos não me definem. Minhas ações diárias me definem. Repita um mantra como ação hoje, vitória amanhã. E observe como o simples ato de verbalizar esse compromisso muda sua disposição interna. O cérebro, com o tempo, começa a obedecer à nova lógica. Ele para de buscar conforto e começa a buscar consistência. Seja também gentil consigo. Se por algum motivo real, um problema, um imprevisto, você quebrar a corrente, não se puna. Recomece no dia seguinte. O importante não é nunca cair, mas sempre levantar rápido. O estoicismo ensina que nem tudo está sob nosso controle, mas retomar o que depende de nós é sempre possível. Separe 10 minutos semanais para revisar seus avanços. Olhe seu calendário, anote 3 pequenas vitórias e 3 dificuldades. Essa autoavaliação não é vaidade, é estratégia. É assim que você corrige o rumo, aprende com a jornada e segue com mais clareza. Essa prática de rever o próprio progresso é o que transforma o esforço em sabedoria. Nela, você identifica padrões, entende onde escorregou e fortalece o que funcionou. É como um comandante revisando o campo de batalha antes de traçar o próximo movimento. Sem esse momento de pausa estratégica, a repetição corre o risco de virar apenas automatismo. Com ele, cada pequena ação ganha direção. Por isso, abrace esse processo com seriedade. Escolha sua ação mínima, transforme-a em hábito e construa sua corrente de disciplina. O segredo não está em fazer muito de uma vez, mas em fazer pouco com constância, até que esse pouco se torne parte de quem você é. O terceiro passo nos leva a um chamado profundo e muitas vezes desconfortável: arrumar a própria vida. À primeira vista, essa frase pode soar como uma crítica dura ou uma exigência externa. Mas para o estoicismo, ela é um convite inegociável à reorganização interna. Não se trata de arrumar gavetas ou cumprir tarefas atrasadas. Trata-se de olhar com coragem para dentro e reconhecer os pontos de desalinhamento entre o que você diz que quer e o que realmente faz. É como morar numa casa antiga, onde os ruídos do assoalho e as goteiras do teto viraram parte do cotidiano. Você se acostuma ao desconforto até que alguém de fora entra e diz: você não percebe que esse lugar está pedindo socorro? Esse incômodo, que muitos tentam ignorar, é um alerta valioso. Sêneca dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos.
Ao sentir esse desconforto, o estoico reconhece: minha visão de mundo está desalinhada com meus valores. A partir daí, começa a transformação, e ela exige um mapeamento honesto do caos silencioso que vive em nossos pensamentos. Quais são os hábitos que te enfraquecem? Quais são os padrões que você repete, mesmo sabendo que te sabotam? Liste essas zonas de bagunça interna, sem filtro. A vergonha pode aparecer, mas ela é um sinal de que você está tocando em algo verdadeiro. Depois desse levantamento, use o nascer do dia como seu campo de treino. Marco Aurélio reservava as primeiras horas da manhã para refletir sobre suas falhas e planejar melhorias. Você pode fazer o mesmo. Antes de levantar, feche os olhos por 30 segundos e pergunte: que pensamentos ou atitudes posso realinhar hoje? Escreva uma frase simples que identifique o desalinhamento. Tenho usado meu celular até tarde, e isso rouba minha energia. Ou tenho me deixado levar por pensamentos negativos logo ao acordar. Para cada um deles, proponha uma pequena correção prática: guardar o celular até um horário fixo ou iniciar o dia com respiração consciente. Essas correções pontuais são o que moldam uma vida mais alinhada. Não é necessário fazer revoluções. O estoicismo valoriza ações pequenas, mas coerentes. A dicotomia do controle, fazer o que depende de você e aceitar o que não depende, é a pedra fundamental desse processo. Você não pode controlar o trânsito, o humor alheio ou o passado, mas pode controlar sua resposta diante de tudo isso. Sua paciência, sua tolerância, sua gentileza consigo mesmo e com os outros são o que constroem uma base sólida para mudanças duradouras. A ordem interna começa nesse quadrante de ações possíveis. Ao final do dia, adote a gratidão como ferramenta de reforço. Liste 3 pequenas coisas que deram certo. Um momento de silêncio que trouxe clareza. Um sorriso inesperado. Um gesto seu que te deixou orgulhoso. Sêneca já dizia que enquanto nos queixamos do vento, o navio não se move. Ao reconhecer o que fluiu bem, você treina seu cérebro para identificar o que funciona. E isso gera um ciclo positivo de ação e reflexão. Arrumar a vida, portanto, não é um castigo. É o ponto de partida para navegar em direção à sua melhor versão. Exige presença, atenção e coragem. Agora olhe com sinceridade para um único ponto que consome sua energia. Pode ser um hábito prejudicial ou um padrão mental negativo. Escolha um e crie um ritual simples, diário, para reorganizá-lo. Pode ser algo mínimo, como anotar seus pensamentos antes de dormir ou revisar sua agenda pela manhã com mais consciência. O que importa é transformar o desconforto em ação clara. Quando a mente encontra direção, a vida começa a florescer. O estoico entende que a verdadeira bagunça não está nas circunstâncias externas, mas no que permitimos se acumular dentro de nós. Limpar esse espaço interno é um ato de autolibertação. O quarto passo reforça uma verdade que muitos evitam encarar. O sucesso nasce do movimento constante, mesmo quando tudo parece conspirar contra. De nada adianta ter ideias brilhantes, consumir livros de autoconhecimento ou sonhar alto, se você não se obriga a agir todos os dias. A ação silenciosa, contínua e deliberada é a ponte que separa o ideal do real. Muitos acreditam que só devem se mover quando estiverem prontos, motivados ou emocionalmente equilibrados. Mas a realidade raramente oferece esse conforto. É preciso construir no meio do caos, com medo no peito e dúvidas na mente. A disciplina, ao contrário da motivação, não depende do humor. Ela depende de decisão. Pense em um alicerce sendo erguido, tijolo por tijolo. Nenhum desses tijolos isoladamente parece impressionante, mas quando empilhados com constância, criam estruturas firmes, capazes de sustentar qualquer sonho. O estoicismo nos lembra que agir é mais valioso do que desejar. Epicteto ensinava: não se torne escravo de seus desejos. Faça o que precisa ser feito. Essa frase simples contém um chamado direto. Não espere sentir vontade. Comece mesmo sem querer. O corpo em movimento estimula a mente. Ao dar um passo, ainda que pequeno, algo dentro de você se realinha. A ação gera clareza, e com ela vem a coragem. Mas como agir quando tudo em você grita para ficar parado? O segredo está em criar sistemas que independem do seu estado emocional. Defina ações mínimas, mesmo que pareçam ridículas. Escreva uma linha por dia,
Organize uma única gaveta. Estude 5 minutos. O impacto não está no tamanho do ato, mas na constância dele. Ao repetir um gesto todos os dias, você começa a mudar sua autoimagem. De alguém que apenas deseja, você se transforma em alguém que faz. Isso constrói autoconfiança de dentro para fora. O cérebro, através da neuroplasticidade, começa a associar sua identidade com o hábito da ação. Naturalmente virão dias em que a motivação desaparece. O progresso parecerá lento, quase insignificante. Muitos desistem nesse ponto, não por falta de capacidade, mas por não tolerarem a lentidão. Mas é justamente na repetição silenciosa, nos dias sem glória, que a verdadeira transformação acontece. A disciplina não precisa ser agressiva. Ela pode ser gentil, firme e estratégica. Nos momentos em que tudo parecer empacado, respire fundo e diga a si mesmo: hoje farei o que é possível. E isso será suficiente. Porque a soma desses pequenos esforços é o que constrói algo grande. Para sustentar esse ritmo, é preciso respeitar os próprios limites. Estabeleça metas realistas. Se hoje você só conseguir ler 100 palavras, comemore. Se amanhã conseguir 150, melhor ainda. Mas se algum dia não conseguir cumprir, recomece sem culpa. O estoicismo não exige perfeição, ele exige comprometimento. Não se trata de vencer todos os dias, mas de voltar à luta com constância. Reserve um tempo semanal para refletir sobre seus avanços. Liste vitórias, dificuldades e aprendizados. Essa revisão transforma a ação em sabedoria. Sem ela, o esforço vira repetição sem sentido. Com ela, vira estratégia consciente. Por fim, encare esse processo como uma escada. Cada degrau representa um esforço, um hábito, uma decisão. Subir exige paciência. Às vezes, você vai tropeçar. Outras vezes, vai pensar em desistir. Mas a cada passo firme, você fortalece não só seus resultados, mas principalmente quem você está se tornando. A alma estoica se constrói no silêncio da ação disciplinada. Quando todos esperam por condições ideais, o estoico cria movimento. E é nesse movimento, repetido com humildade e firmeza, que nasce o sucesso que dura. Não há outro caminho. Ou você se move, ou permanece parado no lugar onde nada muda. Chegamos agora ao 5º passo, a zona de conforto. Frequentemente tratada como vilã, ela é vista como o lugar onde o crescimento morre. Mas será que é realmente assim? O estoicismo nos convida a olhar com mais sutileza. A zona de conforto, na verdade, pode ser uma base sólida de onde partimos para saltos maiores. O problema não está em estar nela, mas em nunca sair. É como uma plataforma de mergulho. Você precisa dela para ganhar impulso, mas não foi feita para permanecer ali eternamente. O segredo está em usar esse território conhecido como ponto de preparação e não como prisão. Antes de querer sair da zona de conforto, é preciso entender o que ela representa. Ela oferece estabilidade emocional, previsibilidade e controle. E isso não é necessariamente ruim. É nesse espaço que podemos cultivar força de vontade, disciplina e pequenas vitórias que nos darão confiança para ir além. Marco Aurélio já dizia que buscar o caminho mais fácil não é fraqueza, mas um instinto natural de preservação. O erro está em confundir preservação com estagnação. Quando você usa sua zona de conforto como abrigo temporário e não como residência definitiva, ela se transforma em aliada. O primeiro passo é mapear os hábitos seguros que você já realiza com naturalidade. Pense na sua rotina. Tomar banho, preparar um café, organizar o ambiente de trabalho. Como esses rituais podem ganhar um valor estoico? Escovar os dentes pode ser o momento de repetir mentalmente uma virtude que você deseja cultivar. Tomar café pode ser a chance de refletir sobre o que foi bom na última semana. Com pequenas alterações, você transforma o comum em ritual significativo. Isso prepara o terreno emocional para encarar o novo com mais firmeza. Depois, escolha um pequeno desconforto diário, algo que tire você um pouco do automático, mas sem te paralisar. Pode ser trocar o caminho para o trabalho, aprender uma palavra nova em outro idioma, iniciar uma conversa breve com alguém desconhecido. Esses mini desafios são rachaduras suaves no muro da zona de conforto, e é através dessas fissuras que a coragem se infiltra.
Epicteto dizia que quem não suporta pequenos incômodos jamais conquistará grandes feitos. A ideia é condicionar o cérebro a responder positivamente ao inesperado. Ao se deparar com esse leve desconforto, não fuja, sinta, nomeie o que surge. Talvez seja medo, vergonha, ansiedade. Só de identificar o sentimento, você o reduz. Começa a entender que o desconforto é sinal de expansão, não de perigo. Para dar mais sentido a esse exercício, conecte cada micro desafio a uma meta maior. Se deseja falar em público, comece gravando um áudio com sua opinião sobre um tema. Se quer escrever um livro, escreva uma frase criativa por dia. Assim, cada passo fora da zona de conforto se torna parte de um plano maior. Registre esses momentos. Tenha um caderno, um aplicativo ou qualquer meio onde você possa anotar o que foi o desafio, como você se sentiu antes, durante e depois, e o que aprendeu com ele. Ao revisar essas anotações semanalmente, você vai perceber padrões. Talvez note que sente mais ansiedade pela manhã, ou que certos tipos de desconforto te fortalecem mais do que outros. Esse mapeamento é precioso. Ele te mostra que o crescimento não é aleatório. Ele é construído com inteligência e intenção a partir da sua base segura. E assim, a zona de conforto deixa de ser cárcere e passa a ser trampolim. No sexto passo, mergulhamos em um dos maiores trunfos que temos, a neuroplasticidade. Durante séculos, o estoicismo nos ensinou que podemos moldar nossa mente por meio das escolhas e ações conscientes. Hoje, a neurociência confirma esse princípio com base empírica. O cérebro é plástico, adaptável, capaz de criar novos caminhos de pensamento a partir da repetição e da intenção. Cada novo hábito, cada pensamento reformulado, cada atitude deliberada esculpe circuitos neurais que fortalecem a resiliência, a calma e a sabedoria. Em outras palavras, você pode literalmente reconfigurar sua mente para se tornar quem deseja ser. Pense no cérebro como uma trilha em uma floresta. No começo, é difícil passar. Galhos fecham o caminho, o mato é alto, mas quanto mais você percorre essa trilha, mais ela se abre. O solo se firma, os obstáculos desaparecem. Com o tempo, o que antes era difícil se torna natural. Assim funcionam as conexões neurais. Quanto mais você pratica um comportamento, seja coragem, foco ou paciência, mais automático ele se torna. Por outro lado, ceder ao desânimo, à procrastinação ou ao medo também reforça esses atalhos negativos. O poder está na escolha diária de qual trilha você vai reforçar. Uma forma prática de ativar essa reprogramação mental é com afirmações conscientes. Pela manhã, ao se olhar no espelho, repita frases como "sou capaz de enfrentar o que vier" ou "cada desafio me fortalece". Nas primeiras vezes pode parecer estranho. Sua voz pode vacilar, mas à medida que repete com intenção, você está ancorando uma nova percepção sobre si mesmo. Essa prática simples ativa áreas cerebrais ligadas à autoconfiança e ao autocontrole. É como se você instalasse um novo sistema operacional que responde com firmeza e serenidade aos eventos do dia. Mas não se limite às palavras. A neuroplasticidade também floresce com estímulos novos. Aprender algo que parecia fora do seu alcance, como tocar um instrumento, iniciar um idioma, escrever com a mão oposta, ativa regiões cerebrais que exigem flexibilidade e atenção plena. Reserve ao menos 10 minutos por dia para um desafio mental, resolver um enigma, ler um autor desconhecido, experimentar uma nova receita. Essas atividades funcionam como fertilizante para sua mente, deixando-a mais adaptável e criativa diante dos imprevistos da vida. Além disso, práticas como meditação e respiração consciente reforçam o treinamento emocional. Ao parar por alguns minutos, fechar os olhos e sentir o ar entrando e saindo, você treina seu cérebro a se acalmar em momentos de tensão. Faça isso 2 vezes ao dia. Escolha uma palavra âncora, como equilíbrio ou clareza, e repita mentalmente. Com o tempo, essa âncora funcionará como um comando interno, diminuindo impulsos reativos e ampliando seu espaço de resposta consciente. Epicteto já dizia: a natureza nos deu uma mente, cabe a nós treiná-la. Por fim,
Não subestime o poder das pequenas vitórias. Toda vez que você completa uma tarefa, mantém um hábito ou age com firmeza, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação. Reforce isso. Anote suas conquistas, por menores que pareçam. Deixe bilhetes para si mesmo. Você fez bem hoje. Esse tipo de recompensa emocional fortalece a rede neural da disciplina e do bem-estar. A transformação cerebral não é um milagre. É o resultado de escolhas simples, repetidas com propósito. Quando você entende que sua mente é moldável, percebe que a mudança não é apenas possível. Ela é inevitável quando você se compromete com o processo. O 7º passo da jornada estoica é talvez um dos mais difíceis de praticar na pressa do mundo moderno: a paciência. Vivemos cercados por promessas de resultados imediatos, atalhos e recompensas instantâneas. Mas a verdadeira transformação, aquela que muda não só o comportamento, mas o caráter, só floresce com tempo e consistência. É como plantar uma árvore. Não adianta cavar todos os dias para ver se a raiz cresceu. O crescimento acontece em silêncio, nas profundezas invisíveis, e cada gota de disciplina regada com paciência é absorvida antes de dar frutos. O estoico entende que não se trata de acelerar o processo, mas de confiar no ritmo natural das coisas. Marco Aurélio comparava a vida a uma árvore frondosa. Ela não cresce de um verão para o outro. Seu crescimento é lento, paciente, estruturado, raiz por raiz, folha por folha. Assim também são nossas mudanças internas. A cada gesto virtuoso, mesmo que pequeno, você está fortalecendo suas raízes. No entanto, a impaciência muitas vezes aparece disfarçada de exigência. Eu já devia ter mudado. Por que ainda não cheguei lá? Essas vozes internas só servem para enfraquecer a confiança no processo. Ao contrário, é preciso celebrar as microevoluções, não só os grandes saltos, mas os pequenos avanços diários. Uma prática poderosa para cultivar essa paciência é registrar o que está mudando em você, não apenas o que está sendo feito. Por exemplo, talvez hoje você tenha reagido com mais calma a uma provocação, ou conseguiu escrever sem se autocensurar, ou simplesmente se percebeu mais consciente dos seus pensamentos. Esses são sinais preciosos de evolução interna. Escreva 3 mudanças sutis no seu comportamento ao final de cada dia. Elas são os galhos invisíveis que começam a se formar no seu campo mental. Se não forem valorizadas, podem ser esquecidas. Se forem reconhecidas, tornam-se referência de progresso. Outro aspecto essencial da paciência é o tempo de consolidação. Imagine o oleiro moldando uma peça de cerâmica. Ele precisa esperar o tempo certo de forno para que a peça endureça. Se tirar cedo demais, ela racha. Com sua mente, acontece o mesmo. Você pode praticar uma virtude todos os dias, mas se não houver espaço para assimilação, pausas conscientes, descanso adequado, momentos de silêncio, o aprendizado não se fixa. Por isso, inclua na sua rotina momentos deliberados de não fazer nada. Uma caminhada, uma leitura leve, uma conversa sem pressa. Esses intervalos são o forno que solidifica suas conquistas internas. A paciência, ao contrário do que parece, não é passividade. Ela é uma forma ativa de resistência ao desejo de apressar a vida. Cada vez que você escolhe esperar com consciência, está fortalecendo sua capacidade de autocontrole. Epicteto dizia que a serenidade nasce da disciplina de não ceder aos impulsos desordenados. Esse controle não vem da repressão, mas da confiança, saber que as sementes estão crescendo mesmo quando você não vê. Ao abandonar a pressa, você permite que sua mente se acomode ao novo padrão com profundidade. E isso constrói mudanças que não se desfazem com o tempo. Como exercício prático, escolha 3 áreas da sua vida onde sente mais ansiedade por resultados. Pode ser um projeto, um hábito, um relacionamento. Para cada uma, defina uma ação de desaceleração. Ouvir música por 5 minutos antes de trabalhar, respirar profundamente antes de iniciar um diálogo delicado, ou simplesmente observar o céu por alguns instantes. Essas pequenas pausas não são perda de tempo, são reforços para o que você está construindo, e é justamente essa capacidade de desacelerar com intenção que separa os que desistem dos que se transformam. A paciência é a cola invisível que mantém a jornada coesa até o fim.
O oitavo passo é aprender a abraçar o tempo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Em uma época onde tudo gira em alta velocidade, é comum tratar o tempo como inimigo. Queremos que ele passe rápido quando estamos sofrendo e que congele nos momentos bons. Mas o estoicismo nos mostra outra abordagem. Em vez de lutar contra o tempo, devemos caminhar com ele. Sêneca dizia que perdemos a maior parte da vida por vivermos como se tivéssemos tempo de sobra. A solução não está em controlar o tempo, mas em usá-lo com consciência e respeito. Quem aprende a se alinhar com o tempo não apenas vive mais, vive melhor. Para cultivar essa percepção, comece com um gesto simples: presença ao acordar. Em vez de pular da cama e mergulhar direto nas notificações, sente-se por 30 segundos e reconheça: hoje recebi mais 24 horas. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Esse pequeno ritual muda a forma como você encara o dia. Ele marca o início de uma relação mais íntima com o tempo, não como algo que escapa entre os dedos, mas como algo que pode ser vivido com intenção. Quando você começa o dia assim, seu olhar muda. As tarefas ganham peso, os gestos ficam mais conscientes e os imprevistos mais toleráveis. Outra ferramenta poderosa é dividir o tempo em blocos manejáveis. Em vez de se afogar na ideia de um projeto imenso ou de uma jornada longa, pense em termos de manhã, tarde e noite. Ou melhor, em ações que cabem numa semana. Marco Aurélio costumava escrever que cada dia é um campo de batalha, onde só precisamos vencer uma luta. Se você deseja escrever um livro, não pense no livro inteiro. Foque em um parágrafo hoje. Se quer melhorar sua saúde, não planeje o ano inteiro. Escolha o que vai comer agora. O estoicismo nos ensina que o amanhã não existe. O que existe é a decisão que você toma neste momento. Um exercício transformador é o da retrospectiva antecipada. Imagine-se no fim da vida olhando para trás. Como você verá o peso que está dando a essa tarefa de hoje? Esse problema que parece enorme, esse medo que te paralisa, como ele parecerá sob a luz do tempo longo? Esse exercício dissolve ansiedades desnecessárias e reforça o que realmente importa. Ele te convida a relativizar a urgência dos pequenos dramas e a valorizar o poder dos pequenos passos. Afinal, a vida não é feita de grandes eventos, mas de dias comuns bem vividos. E só quem respeita o presente constrói um passado digno de orgulho. Incorpore também pausas deliberadas na sua agenda. Momentos sem compromisso são essenciais para preservar o foco e evitar o esgotamento. Não tenha medo de agendar o vazio. Um tempo livre entre tarefas, uma janela sem obrigações no fim do dia, um espaço para refletir sem meta. Esses respiros funcionam como pontes invisíveis entre as partes da sua vida. Eles não quebram a produtividade, eles a sustentam. O estoico compreende que a pausa não é preguiça, mas estratégia. É nela que o pensamento amadurece e a mente se recupera para o próximo movimento. Por fim, celebre marcos temporais. Ao completar uma semana de prática, um mês de consistência ou um trimestre de evolução pessoal, pare e reconheça sua caminhada. Você não precisa de um evento grandioso para comemorar. Basta um gesto simbólico. Escrever uma carta para si mesmo, compartilhar com alguém de confiança, acender uma vela como sinal de progresso. Essas pequenas comemorações selam o compromisso com o tempo vivido com propósito. A cada passo marcado com consciência, você transforma o tempo de algo que escapa em algo que constrói. E quando você passa a viver assim, o tempo não é mais inimigo, ele se torna seu maior aliado. O nono passo aprofunda a importância dos pequenos passos fora da zona de conforto. É natural que nosso primeiro impulso seja buscar segurança, manter o controle e evitar o novo. Mas é justamente no território incerto que a verdadeira evolução acontece. O erro está em pensar que grandes mudanças exigem grandes movimentos. O estoicismo nos ensina o contrário. A transformação mais poderosa nasce de microatos de coragem. Eles são como gotas que, somadas, escavam pedra. São esses movimentos sutis e consistentes que nos libertam da estagnação. Não se trata de fazer algo grandioso de uma vez, mas de repetir algo desafiador o suficiente para quebrar lentamente o padrão confortável. Imagine a ansiedade de falar em público. Para muitos, é um desafio paralisante.
Mas em vez de encarar um auditório logo de início, o estoico começa por algo menor. Grave um vídeo curto contando uma experiência pessoal e assista sozinho. Essa pequena ação já vai gerar desconforto, mas será administrável. A cada nova gravação, o nervosismo diminui. Epicteto dizia: primeiro corte a raiz do medo, depois lide com os galhos. Essa raiz é a parte mais difícil e é nela que precisamos agir com delicadeza e firmeza. O corte não precisa ser profundo, basta ser repetido. Outro exemplo: se você evita conversas difíceis, não comece por um confronto direto. Envie uma mensagem honesta a alguém de confiança, dizendo o que sente. Esse gesto pode parecer pequeno, mas é um passo real. É a ponte que vai reconstruir sua coragem para diálogos mais intensos no futuro. Cada palavra digitada com sinceridade é uma semente de virtude. Musônio Rufo nos lembra que a excelência nasce em terrenos difíceis. O desconforto bem administrado é o solo fértil onde a coragem cresce. Você não precisa se jogar do penhasco. Precisa aprender a dar um passo seguro em direção à borda. Por que começar com passos tão pequenos? Porque seu cérebro, programado para preservar energia e evitar risco, reage com resistência a mudanças bruscas. Mas se você introduz desafios controlados, como mudar a rota até o trabalho ou cumprimentar alguém novo, está treinando a flexibilidade mental. A cada ato desconfortável, mas gerenciável, você envia uma mensagem interna: eu sou capaz de lidar com isso. Aos poucos, o medo deixa de ser paralisante. Ele continua existindo, mas já não domina suas decisões. E isso é o que define o estoico, alguém que age apesar do desconforto. Para acompanhar esse progresso, crie um placar de coragem. Pegue uma folha e divida em 2 colunas. Em uma, escreva o desafio enfrentado. Na outra, registre como se sentiu antes, durante e depois. Esse exercício não é vaidade, é análise. Ele mostra que o medo não é fixo, que o desconforto se transforma, que você muda. Sêneca dizia: não evitamos o difícil porque é duro. Ele é duro porque fugimos dele. Quando você vê no papel que enfrentou situações incômodas e sobreviveu, a coragem deixa de ser teórica e passa a ser algo que você conhece na prática. Naturalmente, nem todos os desafios vão terminar em sucesso imediato. Haverá tropeços, silêncios constrangedores, mensagens mal interpretadas. Mas até isso faz parte do caminho. A falha deixa de ser um sinal de incapacidade e passa a ser um dado de aprendizagem. Se você tentou conversar com 5 pessoas e só uma respondeu com simpatia, comemore essa resposta. O restante foi treino. O estoico não busca a perfeição, mas o progresso. E quando o progresso vem de pequenas vitórias diárias, ele se torna algo que ninguém pode tirar de você. Não importa onde você está hoje. O que importa é que você dê um passo além de onde estava ontem. O 10º passo nos leva a um ponto crucial da prática estoica: a reprogramação mental por meio de hábitos. Não basta conhecer as ideias, é preciso incorporá-las na rotina, até que elas se tornem parte automática de quem você é. Muitos começam o dia sendo puxados por distrações, celular, notícias, preocupações, e sequer percebem que entregam seu foco nos primeiros minutos do dia. O estoicismo nos convida a fazer o oposto: iniciar o dia com direção, intenção e domínio interno, porque é nesse início que se define o tom mental das próximas horas. E se você não o define, o mundo fará isso por você. Crie um ritual matinal simples. Ao acordar, sente-se na beira da cama e respire profundamente 3 vezes. Depois, diga em voz baixa uma afirmação estoica: hoje sou paciente, hoje sou corajoso. Escolha um valor que deseje cultivar e visualize por 5 segundos uma situação que pode testá-lo. Uma reunião tensa, uma conversa difícil, uma tarefa desafiadora. Esse pequeno ato, feito em silêncio, começa a moldar sua resposta ao dia. Seu cérebro começa a associar esse gesto com foco, firmeza e clareza. É como instalar um código de conduta logo pela manhã, um filtro que te ajuda a reagir com mais presença e menos impulso. Inclua nesse ritual um gesto simbólico de gratidão. Pode ser um agradecimento pelo simples fato de estar vivo ou por algo que esteja funcionando bem em sua vida.
Esse instante de reconhecimento ativa centros cerebrais ligados à serenidade e ao contentamento. E como encerramento desse ritual, escolha uma pequena ação concreta que represente sua intenção estoica do dia. Pode ser escrever uma linha de reflexão, estudar um trecho filosófico ou simplesmente realizar uma tarefa que vem sendo adiada. O importante é que esse gesto represente o seu compromisso com a ação alinhada, algo que esteja sob seu controle e que fortaleça a sua autonomia. Ao longo do dia, use os estímulos externos como gatilhos de autoconsciência. Toda vez que olhar para o relógio, receber uma notificação ou entrar em uma fila, pergunte-se: estou reagindo por impulso ou estou agindo com clareza? Essa pausa de 2 segundos é poderosa. Ela interrompe o piloto automático e te devolve a capacidade de escolha. Se a irritação surgir, lembre-se de Epicteto. Não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Repetir essa frase mentalmente é um antídoto contra reações desproporcionais. É um lembrete de que você é maior do que o estímulo que recebe. Quando a noite cair, não mergulhe direto no entretenimento passivo. Reserve alguns minutos para uma revisão estoica. Reflita sobre os momentos do dia em que você agiu com firmeza e aqueles em que cedeu a padrões antigos. Não faça isso com culpa, mas com curiosidade. Celebre cada vitória, por menor que seja. Ter mantido a calma, ter persistido numa tarefa, ter silenciado diante de uma crítica. Registre essas conquistas num caderno ou num aplicativo. Ao reler esses registros nos dias seguintes, você reforça as conexões neurais do autocontrole e da resiliência. A repetição dessa prática transforma a consciência de si em hábito. Não espere mudanças radicais de um dia para o outro. A reprogramação mental é como esculpir pedra com gotas d'água. Ao longo das semanas, essas gotas cavarão um novo caminho na sua mente. E se algum dia você falhar no seu ritual, não se puna. Recomece no dia seguinte. O estoicismo não exige perfeição. Ele exige persistência. Compartilhe essa jornada com alguém de confiança. Fale sobre seu ritual, suas dificuldades, suas descobertas. O progresso, quando compartilhado, se fortalece. E aos poucos, os hábitos estoicos deixam de ser esforço e passam a ser identidade. Você não estará apenas repetindo ações, estará vivendo de acordo com o que acredita. O 11º passo nos convida a olhar para algo que muitos evitam: o fracasso. Quando algo dá errado, nossa tendência natural é fugir, esconder ou nos envergonhar. Mas para o estoico, o fracasso não é uma sentença, e sim uma oportunidade precisa de autoconhecimento e reconstrução. Não se trata de glorificar o erro, mas de usá-lo como ferramenta. Epicteto nos ensinava que aquilo que nos fere também nos instrui, se soubermos escutar. Cada fracasso carrega em si uma indicação clara de onde estamos vulneráveis e de onde podemos crescer. O erro, quando examinado com coragem, deixa de ser um obstáculo e passa a ser um degrau. Pense no atleta que tropeça durante a corrida. A queda pode machucar, mas ela também revela qual músculo precisa ser fortalecido, qual parte do corpo exige mais atenção. O mesmo vale para as nossas quedas internas. Ao invés de tentar justificar o erro ou cair no vitimismo, o estoico respira, nomeia a emoção envolvida e pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Essa pergunta simples cria um espaço entre o impacto do fracasso e a resposta consciente. É nesse espaço que surge o aprendizado real. O objetivo é sair mais consciente, mais preparado e com uma mente mais afiada do que entrou. Uma prática poderosa é escrever sobre o fracasso. Pegue um papel e descreva o acontecimento sem floreios. Depois reflita: quais crenças estavam por trás dessa atitude? O que você supôs que aconteceria? Em que ponto a execução falhou? Isso pode revelar medos inconscientes, expectativas irreais ou falta de preparo. Por exemplo, se um projeto não foi concluído a tempo, talvez a falha esteja na forma como você estima prazos ou na dificuldade de dizer não a distrações. Se uma conversa terminou em conflito, talvez esteja na sua crença de que vulnerabilidade é fraqueza. Identificar isso é libertador, porque o que é nomeado pode ser transformado. A próxima etapa é transformar o fracasso em experimento. Escolha uma das lições que você extraiu e crie uma situação prática para aplicar a correção.
Se você percebeu que procrastina por medo de não ser perfeito, proponha-se a entregar algo simples, ainda que inacabado, dentro de um prazo curto. Se entendeu que não escuta com atenção, comprometa-se a ouvir alguém durante 5 minutos sem interromper. Essas microações testam a nova perspectiva e, quando funcionam, mesmo que parcialmente, geram um reforço interno de competência. Você começa a reconstruir a confiança não com promessas, mas com experiências concretas. Para solidificar o processo, mantenha um diário de ajustes. Anote o que você tentou, o que funcionou e o que ainda precisa ser ajustado. Celebre as pequenas vitórias. O estoicismo valoriza cada passo firme, não importa o tamanho. Lembre-se de que o cérebro responde à repetição e ao reconhecimento. Cada avanço, por menor que seja, libera sinais de prazer e motivação. E, se puder, compartilhe seus aprendizados com alguém. Musônio Rufo dizia que o conhecimento se fortalece quando compartilhado. Ao dividir sua jornada com um amigo, mentor ou grupo de confiança, você não só se inspira, como também inspira outros, e juntos crescem mais rápido. Por fim, mude sua relação com a ideia de falhar. Ao invés de evitar desafios para não errar, comece a ver cada tentativa como um campo de treino. O estoico não teme a queda, pois sabe que é levantando que se fortalece. Adote o ciclo da falha consciente. Tente, reflita, corrija, tente de novo. Isso não é instabilidade, é crescimento inteligente. Cada erro contém uma semente de virtude que só germina se você parar, escutar e agir com sabedoria. E quando você aprende a fazer isso, não existe mais fracasso definitivo, apenas uma versão anterior do seu sucesso em construção. O 12º passo nos convida a transformar sofrimento em crescimento através da prática deliberada. Não é incomum sentir que a dor se repete, como um eco constante. Muitas pessoas se veem presas em ciclos de angústia, onde os mesmos pensamentos retornam, os mesmos erros se repetem e a sensação de impotência cresce. O estoicismo, no entanto, não se limita a interpretações filosóficas sobre o sofrimento. Ele nos oferece ferramentas, exercícios claros que convertem o incômodo emocional em aprendizado e ação. O sofrimento que apenas gira em círculos é estagnação, mas quando é canalizado de forma estruturada, torna-se impulso. É nesse ponto que o estoico escolhe agir. Tudo começa com a escrita reflexiva noturna, não com um aplicativo moderno ou planilha automatizada, mas com a simplicidade do papel e da caneta. O atrito físico ao escrever tem poder. Reserve de 7 a 10 minutos antes de dormir para revisitar o ponto mais difícil do seu dia. Descreva com sinceridade o que aconteceu, como se sentiu e quais pensamentos surgiram. Mas vá além do superficial. Busque a origem emocional. Qual medo foi ativado? Qual insegurança apareceu? Talvez a sensação de não ser suficiente, o medo de ser rejeitado ou o peso de não ter controle. Esse mergulho transforma o que era só incômodo em material compreensível. Depois de identificar a dor, transforme-a em perguntas estoicas. Questione: o que há de verdade nesse medo? Que parte disso depende de mim? Qual ação mínima posso tomar amanhã para lidar com essa questão? Ao fazer isso, você começa a esculpir clareza onde antes só havia confusão. É como acender uma lanterna dentro de uma caverna emocional. E a partir dessa luz, surge um plano. No dia seguinte, execute esse plano com disciplina. Se você descobriu que o medo da rejeição te paralisa, envie uma mensagem sincera para alguém. Se entendeu que a procrastinação vem do perfeccionismo, entregue algo simples mesmo que imperfeito. A prática dissolve o pavor. Outro exercício fundamental é a visualização negativa, também chamada de visualização do obstáculo. Feche os olhos por 3 minutos e imagine o pior cenário possível. Uma crítica devastadora, um erro público, uma falha dolorosa. Sinta o desconforto surgir, mas não fuja dele. Respire, observe sua reação física. Mantenha a postura interna de quem observa e não de quem é engolido pela emoção. A cada repetição desse exercício, o evento temido perde força. O que antes parecia intransponível se transforma em um cenário controlável. Você começa a perceber que já enfrentou mentalmente aquele obstáculo e, portanto, está mais preparado para ele na realidade.
Também é importante treinar a pausa consciente. A dor muitas vezes ativa reações impulsivas, falar sem pensar, atacar, se fechar. Antes de reagir, faça 3 respirações profundas. Nesse intervalo, lembre-se de Epicteto. Não é o evento que te perturba, mas o juízo que faz sobre ele. Repita essa frase mentalmente e observe como ela interrompe o ciclo reativo. Essa pausa é como uma fresta na engrenagem automática do sofrimento. Por ela, entra a luz da escolha. Você não é mais uma vítima das emoções. Você se torna o agente que as administra. Para consolidar tudo isso, estabeleça um ritual semanal chamado Relatório Estoico de Progresso. Separe 15 minutos em um momento tranquilo, como um domingo à tarde. Liste 3 situações da semana onde enfrentou o desconforto com coragem e 3 em que recuou diante do medo. Reflita sobre o que aprendeu com cada uma e defina uma pequena mudança prática para a semana seguinte. Esse relatório não é para te julgar, é para te orientar. Ele cria um senso de evolução contínua, mostrando que mesmo os tropeços têm propósito. E ao incluir atos de generosidade inesperada nessa rotina, como ajudar alguém sem esperar nada em troca, você ainda redireciona a energia do sofrimento para o bem do outro, fortalecendo empatia e propósito. Ao chegar ao 13º passo, começamos a enxergar como todas as peças da jornada estoica se conectam. A dor foi compreendida como mestre. A ação disciplinada tornou-se hábito. Os fracassos foram convertidos em ensinamentos. A zona de conforto se transformou em trampolim. E agora, o que sustenta tudo isso é a repetição deliberada, quase silenciosa, de práticas simples. Não há glamour nesse caminho. Não há aplausos, mas há transformação. E ela se dá não em grandes viradas, mas em atos mínimos repetidos com consistência. É aqui que o estoico prova sua força, quando ninguém está vendo, quando a motivação falha e só resta a disciplina. É fácil se empolgar com novos começos. Difícil é manter o passo no meio do trajeto, quando o brilho da novidade desaparece e o trabalho se torna rotina. Mas é justamente nesse ponto que o verdadeiro caráter se revela. Epicteto dizia que o progresso não se mede pelas palavras bonitas, mas pelas ações repetidas. A constância nesse contexto não é rigidez, é compromisso, é acordar e fazer o que precisa ser feito, é resistir à distração, é manter o foco mesmo quando a mente quer desistir. Cada ritual cumprido é um tijolo colocado na construção de uma mente inabalável. Escolha um único hábito que tenha tocado seu coração ao longo dessa jornada. Pode ser a escrita noturna, o ritual matinal, o mini desafio fora da zona de conforto ou o relatório semanal de progresso. Não tente manter todos ao mesmo tempo. Comece com um e comprometa-se com ele por 30 dias. Coloque um lembrete visível, no celular, na parede, no espelho. Algo que te lembre diariamente. Hoje eu escolho crescer. Essa frase simples contém um poder enorme. Ela devolve a responsabilidade ao seu centro. Você não está reagindo à vida, está moldando-a, um ato de cada vez. Durante esse período, inevitavelmente virá o desânimo. Talvez você esqueça um dia. Talvez se sinta ridículo repetindo uma frase no espelho ou frustrado por não enxergar progresso imediato. É nesse momento que o verdadeiro estoico se manifesta. Em vez de abandonar o hábito, ele respira, perdoa-se e recomeça. A filosofia não exige perfeição. Ela exige persistência serena. Ao falhar, não se julgue, reajuste. A disciplina é flexível como o bambu. Ela enverga, mas não quebra. E ao longo do tempo, esse movimento de cair e levantar se torna natural. O erro deixa de ser fim de linha e passa a ser parte do treino. Compartilhar esse processo com alguém de confiança também fortalece a jornada. Quando você conta para um amigo que está praticando a visualização negativa ou que criou um ritual de gratidão antes de dormir, não apenas se compromete mais com o que faz, você inspira. A troca sincera de experiências cria uma rede de suporte e aprendizado mútuo. Sêneca dizia que a virtude floresce na convivência, e é verdade. A caminhada estoica pode ser solitária, mas não precisa ser isolada. Dividir conquistas e dificuldades transforma o caminho individual em movimento coletivo. Por fim,
Saiba que cada dia em que você repete seus hábitos com intenção, está reforçando os circuitos neurais que definem quem você está se tornando. Um cérebro que hoje responde com impulsividade pode, com o tempo, reagir com calma. Uma mente que cede à distração pode aprender a se centrar. E uma alma que se via dominada pela ansiedade pode cultivar serenidade. O segredo não está em grandes atos, está em pequenos compromissos cumpridos com integridade. Quando você entende isso, descobre que a verdadeira força não vem da inspiração, mas da repetição. E é essa repetição que, com o tempo, te torna inquebrantável. O 14º passo nos conduz a um ponto sensível, mas essencial: o controle emocional. Você pode ser disciplinado, resiliente, consistente, mas se não aprender a dominar suas reações diante das emoções fortes, todo o progresso corre o risco de ser desfeito em segundos. O estoicismo não prega o sufocamento das emoções, mas sim o cultivo de uma presença lúcida diante delas. A proposta é simples, embora exigente. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e é nesse espaço que mora a liberdade. Quando você amplia esse espaço, você escolhe, em vez de simplesmente reagir. Essa escolha é o que diferencia o sábio do impulsivo. Uma ferramenta valiosa nesse processo é a pausa da respiração consciente. Em momentos de raiva, medo, frustração ou ansiedade, a tendência automática é agir, responder, atacar, se calar, fugir. Mas o estoico treina uma nova resposta: parar, inspirar, segurar o ar, soltar devagar. 3 ciclos de respiração profunda são suficientes para desacelerar o sistema nervoso e recuperar o domínio sobre si. Essa pausa não é uma fuga, é uma reconexão. É você retomando as rédeas da mente para que a resposta venha de um lugar de sabedoria e não de impulso. Essa simples prática pode evitar conflitos, decisões precipitadas e arrependimentos desnecessários. Treinar isso em momentos de calma fortalece sua eficácia nos momentos de crise. Escolha 2 horários do dia para praticar, um pela manhã e outro à tarde. Durante 3 minutos apenas respire. Sinta o ar entrar, o ar sair e repita mentalmente uma âncora: eu sou maior do que meus impulsos. Essa repetição cria uma associação entre o ato de respirar e a sensação de controle. Com o tempo, seu cérebro começará a usar essa âncora automaticamente quando a emoção subir. Esse é o poder da repetição bem dirigida. Ela transforma um gesto simples em um gatilho de poder interno. Mas o domínio emocional não depende apenas da respiração. Ele também exige revisão consciente dos episódios onde a emoção venceu. Ao final de cada dia, reflita sobre situações em que perdeu o controle, mesmo que brevemente. Pergunte-se: o que senti naquele momento? O que pensei? O que eu poderia ter feito diferente? Em vez de julgar, analise. Cada deslize é uma oportunidade de treino. É como rever uma partida gravada para entender onde o time errou na estratégia. Você começa a perceber padrões, certas palavras que te desestabilizam, certas pessoas que ativam feridas antigas, certos ambientes que baixam sua guarda. Com essa consciência, vem a prevenção. O estoico não tenta eliminar emoções, ele busca compreendê-las. Raiva, medo, tristeza, ciúmes, todas têm uma função. O problema está em deixá-las assumir o comando. Sêneca alertava: o que nos domina nos escraviza. Por isso, quando a emoção surgir, observe, nomeie. Isso é raiva, isso é orgulho ferido, isso é insegurança. Só esse ato já reduz a força bruta da emoção em até metade, segundo estudos modernos de neurociência. Quando nomeamos o que sentimos, ativamos o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro. E essa ativação é o que nos devolve o controle para agir com clareza. A partir dessa prática, nasce um tipo de força diferente, uma fortaleza interna. Não a força de quem impõe ou explode, mas de quem permanece centrado mesmo quando tudo ao redor se desorganiza. E essa força é percebida pelos outros. Sua presença muda, seu tom de voz muda, suas decisões ganham mais peso. Dominar as emoções não te afasta da humanidade, te aproxima da sua versão mais sábia. Aquele que consegue sentir tudo sem ser arrastado por nada
É, para os estoicos, o verdadeiro mestre de si. E é isso que você está se tornando. Um passo, uma respiração, uma escolha de cada vez. O 15º passo na jornada estoica é a compreensão profunda da liberdade interior. Para muitos, liberdade parece estar ligada a condições externas: tempo livre, dinheiro, poder de escolha, ausência de obrigações. Mas para o estoico, essa é apenas uma ilusão confortável. A verdadeira liberdade não está fora, está dentro. É a capacidade de manter-se íntegro diante das pressões, de não ser arrastado por desejos, impulsos ou opiniões alheias, de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E essa liberdade só floresce quando assumimos total responsabilidade pelo que depende de nós. Nenhuma mudança real acontece enquanto terceirizamos o que sentimos, decidimos ou deixamos de fazer. Epicteto dizia que há duas coisas: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Tudo o que escapa ao nosso domínio, como a opinião dos outros, o passado, o tempo, as emoções alheias, deve ser deixado de lado. Já tudo o que depende de nós, ações, escolhas, respostas, intenções, é onde devemos focar toda a nossa energia. Parece simples, mas é um desafio diário. A mente constantemente tenta nos convencer de que somos vítimas da vida, das circunstâncias, dos outros. Mas toda vez que culpamos algo externo, estamos abrindo mão da nossa força. O estoico, ao contrário, recupera esse poder ao perguntar: o que disso tudo ainda depende de mim? A liberdade interior nasce quando você para de negociar com as próprias desculpas, quando não aceita mais o depois eu faço, o isso não é minha culpa, o não tenho controle sobre isso. Assumir responsabilidade não é se culpar por tudo, é reconhecer o próprio raio de ação e agir dentro dele, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante. Uma resposta mais calma, um hábito refeito, um limite imposto com firmeza. Cada decisão que honra seus valores é um ato de libertação. E cada vez que você escolhe ficar no papel de vítima, entrega as chaves da sua paz a algo que não pode controlar. Comece observando as áreas onde você mais se sente preso. Pode ser um relacionamento, um trabalho, um estado emocional recorrente. Pergunte-se: o que estou exigindo do mundo que eu mesmo posso cultivar? Talvez você esteja esperando respeito, mas não se respeita em suas escolhas. Talvez queira reconhecimento, mas não reconhece o próprio valor. Talvez deseje paz, mas se permite ser dominado por distrações e impulsos. Essa honestidade pode ser desconfortável no início, mas é libertadora, porque onde há clareza, há possibilidade de mudança. E onde há mudança consciente, há força verdadeira. Como exercício prático, escreva uma lista com 3 situações em que você se sentiu limitado, frustrado ou impotente nas últimas semanas. Ao lado de cada uma, responda com sinceridade: o que nisso depende de mim? Talvez seja apenas sua atitude, talvez seja a forma como comunica, talvez seja a decisão de permanecer ou sair. O importante é encontrar o fio de autonomia. Esse fio é fino no começo, mas se puxado todos os dias, revela uma trama maior de liberdade. Um território de ação onde você se reconhece como autor, não como refém. O estoico sabe que mesmo quando tudo ao redor desaba, ainda há uma decisão interior que ninguém pode tomar por ele. Ao longo do tempo, esse senso de responsabilidade vai moldando sua visão de mundo. Você começa a falar menos sobre o que te fizeram e mais sobre como escolheu responder. Reclama menos e observa mais. Reage menos e constrói mais. E isso muda tudo. Porque ao se responsabilizar pelo que pode controlar, você deixa de correr atrás de liberdade e começa a vivê-la. A liberdade estoica não grita, ela é silenciosa. Ela mora na firmeza de quem age com clareza, mesmo quando o mundo exige ruído. E uma vez conquistada, essa liberdade não depende de condições. Ela passa a ser quem você é. O 16º passo nos leva ao entendimento de que o mundo que habitamos é, em grande parte, criado pelo modo como o enxergamos. O estoicismo sempre foi direto nesse ponto. Não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto repetiram esse princípio de diferentes formas, porque ele é central para a filosofia.
A forma como interpretamos a realidade molda como nos sentimos, o que escolhemos e até o que acreditamos ser possível. Se você muda seu olhar, muda sua experiência. Por isso, o treino da percepção não é algo teórico, é uma prática diária e transformadora. Você pode estar diante de uma adversidade real, uma crítica, uma rejeição, um obstáculo, e ainda assim manter a calma. Isso não significa ser frio ou insensível, mas ter domínio sobre o filtro com o qual interpreta os eventos. Imagine duas pessoas presas no trânsito. Uma delas se irrita, buzina, culpa os outros. A outra respira, aceita o atraso e aproveita para refletir ou ouvir algo útil. O fato é o mesmo, mas o impacto emocional é completamente diferente. O estoico escolhe a segunda via não por ingenuidade, mas por sabedoria. Ele sabe que reagir com raiva não muda o trânsito, só destrói sua paz. Esse treinamento começa pela vigilância do pensamento. Durante o dia, observe quantas vezes você diz a si mesmo frases como "Isso é insuportável", "Não aguento mais", "Isso sempre acontece comigo". Essas sentenças não são fatos, são interpretações, e muitas vezes, interpretações distorcidas. O simples ato de questionar essas frases já abre espaço para uma resposta mais lúcida. Ao invés de dizer "Não aguento mais", experimente "Isso é desconfortável, mas passageiro". Em vez de "Isso sempre acontece comigo", tente "Isso está acontecendo agora, e eu posso escolher como lidar". A mudança é sutil, mas o efeito é profundo. Outra prática é a inversão voluntária. Sempre que algo parecer um problema, pergunte-se: como isso pode ser uma vantagem disfarçada? Essa pergunta não é para romantizar o sofrimento, mas para treinar o olhar a buscar significado mesmo no incômodo. Perdeu um projeto? Talvez isso te dê tempo para algo mais importante. Recebeu uma crítica dura? Talvez ela revele um ponto cego que você ignorava. Teve que recomeçar algo do zero? Talvez agora você tenha mais clareza do que realmente importa. A mente treinada para inverter o olhar se torna antifrágil. Em vez de quebrar com a pressão, cresce com ela. Você também pode praticar o distanciamento estratégico. Quando algo te atingir, imagine que você está observando a situação de fora, como se fosse um amigo assistindo a sua vida em um filme. Pergunte-se: se eu fosse um conselheiro para mim mesmo agora, o que eu diria? Esse pequeno exercício ativa a parte racional do cérebro e reduz a reatividade emocional. Muitas vezes, o que nos falta não é coragem, mas perspectiva. E o estoicismo nos ensina justamente isso. A clareza nasce do olhar distanciado. É esse olhar que transforma crises em testes, conflitos em treinos e frustrações em refinamentos. Ao longo dos dias, você perceberá que seu mundo externo continua o mesmo. Ainda existirão problemas, pressões, desafios, mas sua forma de atravessá-los será outra. A leveza virá não da ausência de peso, mas da força interior que você desenvolveu ao mudar o olhar. A mente estoica é como um vidro limpo. Ela não altera o que está lá fora, mas permite ver com nitidez, sem distorções. E com essa nitidez, suas escolhas se tornam mais sábias, seus gestos mais firmes, suas reações mais humanas. Mudar a forma como você interpreta é, no fundo, mudar a forma como você vive. O 17º passo da jornada estoica nos leva a um ponto de ancoragem, a clareza sobre os próprios valores. Não importa o quanto você seja disciplinado, focado ou resiliente, se suas ações não estiverem alinhadas com princípios firmes, cedo ou tarde virá o vazio. Viver de forma estoica é, antes de tudo, viver com coerência. Isso significa que as escolhas do dia a dia devem refletir aquilo que você acredita profundamente. O problema é que, muitas vezes, sequer sabemos com clareza quais são esses valores. Agimos por hábito, reagimos por impulso, seguimos o que os outros esperam, e quando nos damos conta, estamos vivendo uma vida que não é verdadeiramente nossa. O estoico começa reconhecendo que não pode controlar tudo, mas pode escolher com o que se compromete. E isso exige uma pergunta incômoda, porém necessária. O que é inegociável para mim? Pode ser a integridade, a justiça, o respeito, a responsabilidade, a coragem. Cada pessoa carrega seus próprios pilares, mas é preciso nomeá-los, trazê-los para a consciência. Sêneca dizia que quem não sabe para onde está indo, nenhum vento é favorável.
Se você não tem clareza sobre o que realmente importa, será levado pela maré das circunstâncias. Mas se seus valores estão definidos, eles se tornam como estacas que firmam sua alma diante das tempestades. Um exercício estoico poderoso é escrever 3 valores centrais da sua vida, mas não apenas os nomes. Defina o que significam para você na prática. Por exemplo, se você escolhe a palavra respeito, pergunte-se: como esse valor se manifesta nas minhas atitudes? Eu respeito meu tempo? Respeito os limites dos outros? Me faço respeitar? Esse aprofundamento evita que os valores virem apenas palavras bonitas. Eles se transformam em critérios reais de decisão. A cada situação desafiadora, você pode se perguntar: essa escolha honra ou viola o que é essencial para mim? E com isso, suas ações se tornam mais firmes e sua mente mais tranquila. Quando seus valores estão claros, você também começa a se proteger melhor. Muitos conflitos nascem da tentativa de agradar todos, de se encaixar, de evitar julgamentos. Mas o estoico sabe que agradar a todos é impossível e muitas vezes indesejável. Ele prefere ser mal interpretado, mantendo sua integridade, do que ser aceito ao custo da própria verdade. E mais, quando vive alinhado com seus princípios, a culpa desaparece, porque mesmo que o resultado externo não seja o ideal, a paz interna permanece. Isso é o que Marco Aurélio chamava de fortaleza interior, um lugar de estabilidade que não depende da aprovação dos outros. Outra consequência direta da clareza de valores é a economia de energia mental. Quando você sabe o que é certo para você, decide com mais rapidez e menos conflito. Você para de pensar demais, de revisar suas decisões constantemente, de se arrepender por ter cedido. Isso não significa rigidez, mas firmeza. Significa que suas decisões vêm de dentro e não da pressão externa. E isso libera espaço mental para o que realmente importa: criar, construir, servir, crescer. A vida se torna mais leve quando deixamos de negociar o que nunca deveria estar em negociação. Reveja constantemente seus valores. Eles são vivos e podem se aprofundar ou se ajustar com o tempo, mas não os abandone. Mantenha-os à vista, como lembretes silenciosos do que sustenta a sua caminhada. Escreva-os em um papel e deixe visível. Releia antes de decisões importantes. Repita mentalmente quando estiver diante de tentações. Os valores não são obstáculos, são guias. Eles não te limitam, te libertam, porque quando você age alinhado com eles, sente orgulho de si mesmo. E não há força mais potente que essa: olhar para suas atitudes e saber que elas refletem exatamente quem você escolheu ser. O 18º passo da jornada estoica trata de um tema que assusta muitos, mas que é libertador quando compreendido: o desapego. Para o pensamento comum, desapegar-se parece frieza, indiferença ou até negligência. Mas no estoicismo, o desapego é um exercício profundo de clareza. Ele não significa não amar, não se importar ou não desejar. Significa amar com consciência, se importar sem se perder e desejar sem ser dominado. O desapego estoico é um reconhecimento sincero de que nada, absolutamente nada do que é externo a você pode ser garantido, e que tudo o que é essencial está no que você escolhe cultivar dentro de si. Epicteto nos lembra que tudo o que temos é emprestado: o corpo, os bens, as relações, a saúde. Viver apegado é viver em permanente tensão, como quem segura a areia entre os dedos. Quanto mais força faz para manter, mais escapa. O estoico, ao contrário, aprecia intensamente tudo o que tem, mas não se confunde com aquilo. Ele está sempre preparado para deixar ir, porque sabe que a posse é uma ilusão. Isso não o torna amargo, mas grato. Quando você entende que nada é seu por direito absoluto, cada dia com aquilo que ama se torna um presente. Essa visão muda radicalmente a forma como lidamos com perdas e mudanças. Quando um ciclo se encerra, uma relação termina ou um plano falha, a primeira reação é o desespero, como se algo tivesse sido arrancado injustamente. Mas para o estoico, a pergunta muda: eu esperava que isso durasse para sempre? Se a resposta for sim, havia ilusão. Se for não, há compreensão. E dessa compreensão vem o equilíbrio. Sêneca dizia que o sábio sabe perder com a mesma elegância com que sabe ganhar.
Ele não resiste à maré da vida, mas aprende a navegar com ela. O desapego não é desprezo, é aceitação consciente da impermanência. Praticar o desapego começa em detalhes simples. Pergunte-se: o que eu tenho hoje que, se perdesse, me destruiria por dentro? Pode ser uma posição social, um título, um objeto, até mesmo uma pessoa. Ao identificar esses vínculos profundos, não os corte abruptamente, mas comece a reconfigurar sua relação com eles. Reconheça o valor, mas também a fragilidade. Reforce internamente: eu agradeço por ter isso hoje, mas sigo sendo inteiro mesmo que não tenha amanhã. Esse pensamento não tira a importância, mas devolve a liberdade. Você pode amar sem prender, cuidar sem controlar, ter sem depender. Um exercício prático é, uma vez por semana, abdicar temporariamente de algo que valoriza. Pode ser não usar o celular por uma tarde, não consumir algo que você gosta ou se privar de uma pequena comodidade. Esses gestos simulam perdas leves que treinam o espírito para lidar com desapegos maiores. Marco Aurélio praticava isso. Dormia no chão de vez em quando para lembrar a si mesmo que era imperador, mas também humano. Esse tipo de treinamento afia a mente e fortalece o caráter. Ele mostra que você não é o que tem, nem o que consome, mas o que escolhe ser diante da ausência. Com o tempo, o desapego se transforma em paz. Você passa a transitar pela vida com mais leveza, menos medo de perder e mais gratidão por viver. As mudanças deixam de ser ameaças e passam a ser convites. As perdas deixam de ser punições e passam a ser passagens. E a liberdade que nasce disso é profunda. Você não é mais refém de nada, nem de ideias, nem de pessoas, nem de resultados. Você continua inteiro, porque sabe que o essencial caminha com você. O desapego não empobrece, ele purifica. E quanto mais você pratica, mais rica sua presença se torna. O 19º passo da jornada estoica é o cultivo deliberado da presença. Em um mundo onde a mente vive presa ao passado ou projetada no futuro, estar aqui, agora, se tornou quase um ato revolucionário. Mas para o estoico, essa presença não é um luxo, é uma prática vital. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembrava frequentemente de que a vida é este exato momento. Ele não dizia isso como um poeta, mas como alguém que governava um império, e ainda assim reconhecia que sua maior responsabilidade era com sua própria mente. Estar presente é recusar a dispersão, é afirmar que o agora é suficiente e que nele se pode agir com dignidade. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de antecipar o que ainda não aconteceu. Da mesma forma, o ressentimento se alimenta daquilo que já passou. A mente vai e volta entre os extremos, como um pêndulo incansável, e com isso perde a força que só pode ser encontrada no instante presente. A prática estoica busca interromper esse movimento automático, criando âncoras para o agora. Pode ser o som da própria respiração, o contato dos pés com o chão ou o simples ato de observar com atenção aquilo que está à sua frente. Quando você se ancora no presente, algo muda, os pensamentos se reorganizam, o corpo desacelera, a mente clareia. Treinar a presença é começar a perceber o quanto se estava ausente. É notar que, muitas vezes, se vive no piloto automático, escutando sem ouvir, comendo sem saborear, andando sem observar, falando sem pensar. O estoico não aceita esse modo de existência superficial. Ele busca intensidade mesmo nas tarefas simples. Lavar a louça se torna um exercício de atenção. Caminhar vira uma oportunidade de silêncio interno. Ouvir alguém deixa de ser formalidade e passa a ser gesto real de escuta. Essa atenção aplicada transforma a vida, porque aquilo que você olha com presença, você cuida, e aquilo que você cuida, floresce. Para praticar isso, comece com um ritual breve de presença todos os dias. Ao acordar, antes de pegar o celular ou pensar nas tarefas, sente-se por 2 minutos em silêncio. Respire, olhe ao redor, sinta o corpo. Depois escolha uma atividade cotidiana para fazer com plena atenção. Pode ser escovar os dentes, tomar banho ou preparar o café. Durante esse momento, recuse distrações. Volte a mente para o agora sempre que ela escapar. E à noite, antes de dormir, relembre um instante do dia em que esteve realmente presente.
Essa prática cria raízes. Com o tempo, a presença se espalha, como uma luz silenciosa que toca tudo o que você faz. Outro pilar da presença estoica é a consciência de que o tempo é limitado, não como um alerta dramático, mas como um lembrete de que cada instante é valioso. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Quando você reconhece isso, começa a cuidar melhor de cada minuto. Não se trata de preencher a agenda, mas de estar inteiro no que faz. Uma conversa com um amigo se torna mais rica. Um tempo de descanso vira real regeneração. Um trabalho ganha mais foco. A vida, que antes parecia escapar, começa a ser realmente vivida. E o mais impressionante é que quanto mais você treina a presença, mais ela se torna natural. Sua mente, que antes era refém da inquietação, começa a buscar silêncio. Seu corpo, antes sempre tenso, encontra descanso. Suas relações, antes automáticas, ganham profundidade. Tudo muda, porque estar presente é um gesto de amor com a própria existência. O estoico sabe, não há força no passado nem garantia no futuro. Há apenas este momento, e ele é tudo o que precisamos para viver com inteireza, propósito e serenidade. O agora é o único território onde a transformação real acontece. O 20º passo da jornada estoica nos leva além de nós mesmos. Depois de cultivar a disciplina, a clareza, o desapego e a presença, o estoico volta o olhar para fora, para o mundo ao redor, não como quem busca aprovação ou reconhecimento, mas como quem compreendeu que servir é parte essencial da virtude. Para os estoicos, a excelência pessoal não está separada da contribuição coletiva. Marco Aurélio, apesar de imperador, dizia que nasceu para trabalhar com os outros, assim como os pés foram feitos para caminhar juntos. A ideia não é se sacrificar, mas entender que uma vida verdadeiramente significativa é aquela que toca outras vidas com sabedoria e generosidade. Servir no estoicismo não é um gesto de caridade ocasional, é um modo de existir. É reconhecer que cada pequena ação pode ser uma oportunidade de elevar, orientar ou aliviar alguém. E não se trata de gestos grandiosos. Muitas vezes é no cotidiano que esse serviço se revela. Ouvir com atenção um colega, oferecer ajuda sem esperar retorno, manter a calma em meio ao caos para que outros também se acalmem. O estoico entende que sua estabilidade interna pode ser um ponto de apoio para quem ainda está perdido. Ao se fortalecer, ele não se isola, ele se torna fonte. E isso significa que o crescimento pessoal não é o fim do caminho, é o meio. Quando você conquista serenidade, clareza e autonomia, a pergunta seguinte é inevitável. Como posso usar isso para melhorar o ambiente ao meu redor? Pode ser na sua casa, no seu trabalho, na comunidade. Um líder estoico não impõe, inspira. Um amigo estoico não julga, acolhe. Um profissional estoico não busca só resultado, busca propósito. A filosofia se transforma em prática não quando está no papel, mas quando está nos gestos. É aí que ela ganha vida. É aí que a transformação se espalha. Um exercício simples e poderoso é escolher ao acordar uma única ação de contribuição consciente. Pode ser uma palavra de apoio, um elogio sincero, um ato de paciência, uma escuta ativa, algo que demande esforço, não para se mostrar, mas para lembrar a si mesmo que sua força tem valor quando é compartilhada. E ao final do dia reflita: alguém respirou melhor por causa do que eu fiz hoje? Se a resposta for sim, o dia teve sentido. Esse tipo de prática não exige recursos, exige intenção, e quando repetida, forma uma identidade, a de alguém que está aqui para somar. É importante lembrar que contribuir não significa carregar o mundo nas costas. O estoico cuida de si justamente para não se tornar um fardo aos outros. Ele aprende a dizer não quando necessário, a estabelecer limites e a oferecer o que pode sem se esvaziar. Musônio Rufo ensinava que a virtude precisa de equilíbrio, e isso inclui o equilíbrio entre doar e se preservar. O que você oferece ao mundo deve vir de um lugar de plenitude, não de carência. Quando há esse equilíbrio, a contribuição é leve, espontânea e contínua. Ela brota naturalmente, como um rio que corre sem esforço porque está cheio. Com o tempo, essa postura molda sua presença no mundo. As pessoas ao seu redor percebem a diferença.
Não sabem exatamente o que é, mas sentem. Sua calma se torna um alívio, sua palavra uma bússola, seu silêncio um convite à reflexão. Você passa a viver de forma útil, não por obrigação, mas por escolha. E isso é algo raro, viver para dentro com força e viver para fora com sabedoria. O estoico sabe que a verdadeira vitória não está apenas em dominar a si mesmo, mas em usar esse domínio para gerar impacto real, mesmo que invisível. Porque servir, no fim, é a forma mais silenciosa de grandeza. Ao chegar ao 21º passo da jornada estoica, você já não é mais o mesmo. Talvez ainda não perceba todas as mudanças, mas algo dentro de você já se move com outra firmeza. A sua forma de reagir, de pensar, de decidir, tudo começa a passar por um novo filtro, um filtro de consciência. O que antes te derrubava, agora te desafia. O que antes parecia impossível, agora se torna um campo de treino. E esse é o verdadeiro sinal de progresso, quando você começa a agir com mais intenção e menos impulso, quando passa a confiar mais em si do que na opinião dos outros. Quando entende que a força que buscava fora, na verdade, sempre esteve aí dentro. Não há mais espaço para aquela pressa vazia, para aquela necessidade de provar algo o tempo todo. Você começa a se contentar em simplesmente ser. A paz silenciosa que surge do autocontrole, da clareza e do comprometimento com a própria evolução, se torna sua aliada. E isso não significa que os desafios acabaram. Pelo contrário, eles continuam. Mas agora, você os encara com outra postura. Não como vítima, mas como protagonista. A cada erro, um ajuste. A cada dor, uma lição. A cada dia, uma nova chance de aplicar os princípios que vêm sendo cultivados com paciência e verdade. Essa transformação não precisa ser anunciada. Aliás, quanto mais silenciosa for, mais poderosa tende a ser. Não se trata de contar aos outros que mudou, mas de demonstrar na prática. Menos palavras, mais ações. Menos promessas, mais constância. O estoicismo não é algo que se exibe, é algo que se encarna, que se traduz no modo como você caminha, fala, escuta, decide, ajuda, recusa, avança. A filosofia passa a estar em tudo, não como teoria, mas como direção. E essa direção aponta sempre para o mesmo lugar, o centro, o ponto de equilíbrio que você constrói dia após dia dentro de si. É importante lembrar que não existe chegada. A jornada estoica é contínua. Sempre haverá algo a refinar, a aprender, a melhorar. Mas isso não é motivo de frustração, é justamente o que torna a vida significativa. Cada situação é uma nova oportunidade de se observar, de ajustar o foco, de reafirmar os próprios valores. E esse processo não precisa ser pesado, pode ser leve, sereno, silencioso. A leveza não vem da ausência de esforço, mas da aceitação plena de que o esforço vale a pena. A mente disciplinada não é rígida, é flexível o suficiente para se adaptar sem se corromper. Se em algum momento você se perder, volte ao início. Leia novamente os princípios, retome os exercícios, refaça as perguntas. Porque a jornada não é linear. Ela se repete em espiral, levando você cada vez mais fundo, não para fora, mas para dentro. E é nesse mergulho interior que se encontra a verdadeira fortaleza. Aquela que não depende de aplausos, que não precisa de vitórias externas para se sentir digna. Uma fortaleza feita de intenção, de presença, de discernimento. Essa é a estrutura que nenhum caos lá fora pode derrubar. E se esse conteúdo te fortaleceu, te inspirou ou te fez repensar sua forma de viver, recomendo que você continue sua caminhada com a playlist Foque em Si. Nela, você vai encontrar outros vídeos que ampliam esse mesmo propósito. Cultivar uma mente centrada, uma alma leve e uma vida guiada por aquilo que realmente importa. A jornada continua, e cada passo dado em direção a si mesmo é um passo a mais rumo à liberdade interior.